Tá? Ao vivo? Olá! Agora uma questão que eu passei para duas turmas minhas, que é da área da estilística, que é a parte da gramática que estuda o estilo de se escrever ou de se expressar. Essa questão é da Sesgran-Hill, que é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. E a frase é a seguinte, ó, Rochelle, aproxima mais aqui, agora eu tenho uma assistente, Rochellingson. Ó, a política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicália, vírgula, a malária dos povos de moralidade estragada. As figuras de estilo presentes acima são... Aí, Rochelle, agora um plano mais aberto. Obrigado. Aí a alternativa A. Hipérbole e anacoluto. Vocês estão perguntando, que coisa é isso? As duas palavras, elas são de origem grega. Hipérbole tem duas coisas do grego. Hiper, que é acima, e bole, em grego, é atirar. Então, hipérbole é quando tu exagera em algo que tu fala. Ou seja, quando assim a mãe tá brava e aí ela fala que vai te matar de pancada. Claro que a tua mãe não vai te matar de pancada, mas isso é uma hipérbole para quê? Para que a mensagem dela seja mais efetiva. E o anacoluto é a frase quebrada. Também é uma palavra grega que significa inconsequente, né? Anacoluto é mais ou menos assim, é quando tu começa, né, algo e tu muda do nada isso. Como, por exemplo, tem um certo ditado: quem ama o feio, né, bonito lhe parece. Isso é um anacoluto. Por quê? Porque lá no meio tu muda completamente, né, o teu estilo de frase. Então, essas duas aqui, elas não estão presentes aqui. Por quê? Ó, aqui não há, nessas duas frases, não há hipérbole. Por quê? Porque não há um exagero. E nem um anacoluto. As frases, elas são facilmente entendidas, porque elas começam pelo sujeito, verbo e os complementos. Então, não é a alternativa A. Metáfora. Metáfora é a principal figura de linguagem, que é quando tu aproxima duas coisas aparentemente distantes por meio de um elo comum, né? Um elo meio assim distante, mas aí tu consegue criar um novo sentido para as palavras. Que nem aqui, ó. Aqui nessas duas frases nós temos metáfora. Por quê? Ó, a política é a higiene. Né? O que isso significa? Qual é o sentido da palavra higiene? Não é os bons hábitos, né, consigo mesmo, quanto a limpeza, coisas assim. Então essa palavra, ela tem o quê? O seu sentido ampliado não só para hábitos pessoais, mas sim para um conjunto de hábitos de uma sociedade. Então, higiene aqui passa a ser o quê? Conjunto de bons hábitos, conjunto de virtudes. E na outra frase, ó, a politicália, a malária dos povos de moralidade estragada. Malária é uma doença, mas só que nessa frase aqui, ela é o contrário de higiene. Então ela fica com um novo significado por causa da metáfora, né? A gente aproxima coisas aparentemente distantes, como ó, política e higiene, e politicária e malária. Então aqui, ó, malária é o que? Algo negativo. É algo que aqui é um conjunto de vícios, aqui é um conjunto de virtudes. Então, e também a palavra politicália, ela vem de política, só colocou o que? O sufixo alia, que ele tem sentido sempre pejorativo, ou seja, de descrédito. Lembra
desse alha em outras palavras, como gentalha. Gente mais alha vira gentalha, ou seja, gente de segunda classe. Então, aqui nas duas frases a gente tem metáfora. E não temos anacoluto, como eu falei aqui no item anterior. Então, a B também está errada. A C, metonímia. O que é a metonímia? A metonímia é quando tu troca uma palavra pela outra, sendo que entre elas tem uma aproximação muito grande. Como por exemplo, eu não tenho teto onde morar. Né? Tu não tem o teto, né? Tu tem que ter a casa inteira. Mas só que tu troca a casa por teto, por quê? Porque entre essas duas palavras há uma proximidade de sentido muito grande. Então aí tu faz uso da metonímia. Quando tu pede assim, eu quero um prato de pizza. Não, tu não quer o prato, mas tu quer o conteúdo que está dentro do prato. Então isso também é uma metonímia, que é quando tu usa palavras que entre elas tem uma relação muito forte. Aí tu troca uma pela outra sem prejuízo algum. Né? Aqui não tem metonímia, né? Porque tu não troca, né, uma palavra maior por algo menor. E zeugma. O que é o zeugma? Zeugma é um tipo de elipse. O que é a elipse? É quando tu esconde algo que é facilmente entendido dentro do contexto da frase. Aqui a gente tem um caso disso aqui, que é na segunda frase. Vamos ver as duas frases de novo. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicária, vírgula, a malária dos povos de moralidade estragada. Aqui a gente escondeu um verbo. Por meio dessa vírgula aqui, marca que um verbo foi escondido. Qual? O é. Para tu não precisar pôr o é aqui de novo, usou-se a vírgula por causa dessa figura de linguagem aqui que é o zeugma. Zeugma, então, é quando tu esconde algo que já foi dito antes. Como, por exemplo, numa frase assim, né? A minha casa tem 3 quartos, né? A casa dele, 2. Houve o que? Zeugma aí. Zeugma do verbo ter e também da palavra quartos. Por quê? Porque tu não precisa pôr as mesmas coisas que já foram ditas antes. Aí a alternativa D, metonímia e hipérbole. Nenhuma das duas tem ali em cima que eu já expliquei aqui no item anterior. E a alternativa E, que é a correta do concurso, é a metáfora, que é a comparação de coisas aparentemente distantes por meio de um elo comum, e zeugma, que é esconder algo que já foi dito antes. Tranquilo? Pode apertar, Rochelle.